diversificação ou pulverização. Seja muito bem-vindo ao canal Diego Investe. Vamos estar falando sobre esse assunto hoje, pessoal, que em um dos meus vídeos aí, comentaram sobre minha carteira tá pulverizada. Então eu vou estar mostrando o meu ponto de vista para vocês sobre isso, vou estar falando o que eu acho. Lembrando que o que eu penso, ou o que eu acho, ou o que eu conheço aqui, o que eu levo para meus investimentos, não significa que você tem que fazer a mesma coisa ou pensar da mesma maneira que eu. Cada um tem seu jeito de pensar. Eu vou expressar aqui o que eu acho sobre isso, tá? O meu ponto de vista. Então talvez esse vídeo fique um pouquinho curto demais, porque eu vou ser bem breve, talvez fique com 5, 6 minutos. Então assiste até o final para vocês tentar entender o meu ponto de vista. E deixa no comentário o seu ponto de vista também, beleza? O que eu peço para vocês é se inscrever no canal, ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. Aqui no canal eu trago minha carteira de investimento para vocês. Mostro quantos que eu invisto todos os meses, quais os ativos que eu tenho na minha carteira. Mostro o meu patrimônio todo final de mês. Então se inscreve para não perder nenhum conteúdo desse. Se você quiser saber meu patrimônio, tem aí nos últimos vídeos, tá? A atualização da minha carteira, eu mostro o patrimônio e também quantos de patrimônio eu tenho acumulado lá em tanto meses investindo. Tem vídeo aí no canal também. É os últimos vídeos, beleza? Esse vídeo também não é recomendação de investimento. Todo investimento é por tua conta e risco, certo? Pessoal, vamos começar por parte. Tudo que eu falar nesse vídeo é opinião minha. Beleza? É o que eu levo para meus investimentos, é o que eu considero correto. Eu não sou do tipo de pessoa que só porque eu tenho a minha opinião, eu nunca vou mudar ela. Não, talvez eu traga vídeo para vocês daqui 2, 3 meses falando completamente ao contrário do que eu vou falar agora. Talvez eu comece a estudar sobre o assunto ou aconteça alguma coisa na minha carteira de investimento e eu comece a pensar diferente. E eu não vejo problema algum mudar de pensamento. Eu acho que só os tolos se fechem uma bolha na sua própria opinião e não abra a mente para novos conhecimentos, tá? Então vamos por partes. O que eu acho sobre a pulverização? Eu não sei se é a maneira correta de se pronunciar, mas eu tenho uma dificuldade imensa de falar essa palavra. Mas enfim, eu acho que o que vale é a mensagem aqui. O que acontece, pessoal? A minha opinião, se você tem... Eu vou dar um exemplo, ó. Vou pegar aqui, ó, 21 ativos eu tenho na minha carteira. Sendo 2 renda fixa, que é o pré-fixado, 2029, e o IPCA. Aí eu tenho 11 fundos imobiliários e o restante é ações. O que acontece? Tem gente que fala que a minha carteira é pulverizada. Eu até respeito a opinião, mas o que eu acho disso? A partir do momento que você tem 50 ativos na sua carteira, se você tem 50 ativos na sua carteira e você não consegue acompanhar ativo por ativo, você não consegue acompanhar de perto, aí na minha opinião, tá? Minha humilde opinião, você pode discordar sem problema algum. Se você tem uma quantidade de ativos, eu estou pegando um exemplo aqui, 50, e você não consegue acompanhar os ativos, para mim isso sim seria pulverização, tá? Você está pulverizando o seu investimento. Essa é a minha opinião, certo? A partir do momento que você tem 100 ativos na sua carteira, 200 ativos que seja, se você consegue acompanhar um por um, se você consegue acompanhar de perto todos os ativos, para mim isso é diversificação, não é pulverização. A partir do momento que você consegue acompanhar os ativos, você consegue ver ativo por ativo e acompanhar com o tempo, para mim isso é diversificação. Se você consegue, obviamente. Lembrando novamente que esse é meu ponto de vista, tá? Você pode comentar e discordar que se caso for alguma coisa que dê para mim pesquisar, para mim estudar um pouco mais, eu faço questão de correr atrás de estudar. Beleza? Mas esse é o meu ponto de vista. Como eu disse para vocês, eu posso mudar mais para frente o meu ponto de vista, a minha forma de enxergar esse assunto. Mas enfim, eu tenho 21 ativos. Eu consigo acompanhar todos os ativos meus, ver todos os relatórios gerenciais, tudo que sai do ativo, para mim isso é diversificação. A partir do momento que eu não tenho condição de acompanhar mais meus ativos da minha carteira, aí sim eu considero a pulverização, beleza? Sinceramente, eu não acompanho todos os ativos. Um exemplo, o VSLH11 eu não estou acompanhando muito mais, tá? É muito raro. O XPLG11 eu já acompanho mais de perto. O VISC11 eu acompanho mais de perto. O VINO11, o SARI11 eu acompanho de perto. É os ativos que eu acompanho mais de perto. O único ativo mais que está isolado aqui na minha carteira é o VSLH11. Mas eu confesso para vocês que eu fico mais atento ali os relatórios gerenciais. E de vez em quando, não é sempre. Significa que é pulverização? Não. Por quê? Isso é a minha opinião. Novamente estou falando isso. Porque eu sou preguiçoso e não gosto de ficar olhando essas coisas. Sinceramente, é isso. Então eu estudo muito antes de comprar um ativo, mas muito mesmo, para depois não ficar precisando me matar, ficar acompanhando relatório para lá, para cá, igual louco. Então eu estudo bastante antes de comprar. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou procurando, pessoal, dar uma revisada na minha carteira de 6 em 6 meses. Eu pretendo abaixar isso para 3 em 3 meses, beleza? 3 em 3 meses eu estou querendo vir aqui e dar uma geral na minha carteira, ver ativo por ativo. Nem que eu levo um mês, eu separo 2, 3 ativos por semana, nem que eu levo um mês para ver.
mas eu vou estar fazendo isso, beleza? Isso é o que eu tô querendo fazer. Geralmente eu faço de 6 em 6 meses. Antes eu fazia de 1 em 1 ano, eu tava focado em fazer de 1 em 1 ano. Agora eu tô fazendo de 6 em 6 meses. Mas eu vou reduzir isso para 3 em 3 meses, para me acompanhar os ativos um pouco mais de perto. E pessoal, essa é a minha opinião. Comenta aí o que vocês acham. Esse vídeo vai ficar um pouco curto mesmo. Porque quando comentaram no meu vídeo, eu queria até saber a opinião de vocês. O que vocês acham que é pulverização? Se eu estiver falando errado, me desculpa. E o que é diversificação? Qual é a diferença? Para mim é essa. A partir do momento que você não consegue acompanhar seus ativos, é pulverização. Você está pulverizando o seu investimento. A partir do momento que você tem, que seja 50 ativos na sua carteira, para mim é muito, mas que seja 50. Se você consegue acompanhar, para mim é diversificação. Tem gente que é contra a diversificação, por incrível que pareça, tá? Os maiores investidores aí falam que é contra a diversificação, porque eles preferem estudar sobre o ativo, estudar os melhores ativos e investir mais pesado. Eu já, sei lá, acho que é de pessoa para pessoa, né? Eu particularmente prefiro diversificar aos poucos aqui. Não diversificar muito também, que a partir do momento que tem muito ativo na minha carteira, eu não conseguiria alocar um dinheiro relevante em uma empresa para, se caso eu multiplicar meu patrimônio, ser relevante também no meu patrimônio, para poder multiplicar uma porcentagem maior do meu dinheiro. Beleza? Eu acho que deu para entender. Se caso tiver alguma dúvida aí, comenta, que eu explico melhor o meu ponto de vista. Comenta aí quantos ativos que você tem na sua carteira, se você consegue acompanhar, se na sua opinião, os ativos que você tem na sua carteira, a quantidade está pulverizando o seu investimento ou está diversificando. Comenta aí que eu faço questão de ler esse comentário. E lembrando, pessoal, que só de você estar investindo, você já sai na frente de muitas pessoas, tá? Porque muita gente não investe, muita gente fica aí esperando se aposentar por INSS, se matando de trabalhar e não consegue guardar dinheiro. Não tô falando que é lei, que é regra guardar dinheiro, tá? Porque muita gente não tem condição de guardar dinheiro, porque mal consegue pagar os alimentos, as coisas básicas para comer. Mas enfim, pensa nisso, pessoal. Só de você estar investindo, só de você estar assistindo esse vídeo hoje e você estar interessado de investir, você já está na frente de muitas pessoas, tá? E de coração, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.